Vini Júnior X9, traumatismo craniano de Valverde, traição contra Xabi Alonso, mais traição contra Álvaro Arbeloa, tapa na cara de Carreiras, soco na cara de Valverde, viagem e isolamento de Mbappé. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a cronologia completa da maior crise do ano, a que aconteceu no Real Madrid, que só se fala nisso nos últimos dias, vocês devem estar acompanhando. Vou traçar ponto por ponto detalhadamente, que começou ainda na gestão Xabi Alonso e foi culminar agora com o traumatismo craniano do jogador uruguaio, que vai ter que ficar de 10 a 14 dias afastado. Tem Vini Júnior no meio dessa história, conforme eu falei, tem um monte de coisas. E a gente vai entender isso no decorrer desse vídeo. Eu peço para vocês ficarem aí e virem conosco depois da vinheta. Amigos que estão aí, eu quero pedir encarecidamente, deixem o like no vídeo, tá? Deu trabalho para ver esse vídeo, tá? É um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui. Aqui a gente vai contar uma história, não dar a minha opinião, que nem eu sempre faço. Vou contar a história na ordem cronológica dos fatos que ocorreram até chegar aonde chegou no Real Madrid, tá bom? Então eu peço encarecidamente para vocês deixarem o like. Quem não é inscrito e está vendo esse vídeo pela primeira vez, está vendo esse canal pela primeira vez, eu sou o Gia Lemes, jornalista, gremista, mas hoje estou trajado de Real Madrid para fazer este vídeo aqui do maior clube do mundo, com a maior crise de um clube nesse ano. Então comenta aí também o que vocês estão achando e vamos embora, tá? Tópico número 1, a crise com Xabi Alonso. Voltando ainda à época do Xabi Alonso, vazou na imprensa espanhola que Vinícius Júnior e Federico Valverde, já o Valverde envolvido aí, se manifestaram publicamente contra o treinador. O treinador já estava, digamos, estupefacto com o comportamento desses dois jogadores no bastidor e começou a sair coisas públicas de Vini Júnior e Valverde se manifestando contra as sessões de treinamento de Valverde, que tinha muita tática, sessões táticas e análise de vídeo dos adversários. Eles não gostaram. O pior de tudo é que o elenco, boa parte do elenco, comprou o método de Xabi Alonso, tá? Apoiando o técnico e acusando o Vini Júnior, principalmente o Vinícius Júnior, né? De reclamar das sessões de treinamento, reclamar dos vídeos, reclamar de afins, devido à perda de protagonismo que ele tinha com Carlo Ancelotti. Xabi Alonso não julgava o Vini Júnior uma peça tão fundamental assim para o Real Madrid. Isso culminou numa substituição no El Clássico do primeiro turno entre Barcelona e Real Madrid e Barcelona, com Vini Júnior sendo substituído durante o jogo na derrota dos merengues. Nessa ocasião, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga ficaram do lado do jogador brasileiro, assim como o uruguaio Federico Valverde. Logo depois disso, Xabi Alonso foi demitido. Vini Júnior, Fede Valverde, Bellingham e Camavinga assim ganhavam a primeira queda de braço, no que estaria longe de ser um final para a crise do Real Madrid. A polêmica com Kylian Mbappé. As frequentes eliminações e a falta de protagonismo nos maiores jogos de sua grande estrela contratada a peso de ouro do PSG, Kylian Mbappé, estourou quando o francês ganhou folga do clube. Vamos recapitular um pouco. Ele estava lesionado da coxa esquerda desde o confronto contra o Real Betis, que acabou por 1-1, distanciando ainda mais o Real Madrid da briga pelo título. Mbappé então recebeu algumas regalias do clube. Ele fazia em dias ele ia para o clube fazer treinamento regenerativo, em outros dias ele ganhava folga para ficar em casa descansando. Tudo culminou na crise, tanto com torcida quanto com elenco, no jogo contra o Espanhol de Barcelona, em que o Mbappé ganhou folga. Ele e sua namorada viajaram então para Cagliari, na Itália, curtir um diazinho, enquanto o Real Madrid vencia o jogo por 2-0, com 2 gols de Vinícius Júnior, que sem o Mbappé assumiu o protagonismo do time, fez os 2 gols. A imprensa espanhola criticou bastante Mbappé pela viagem, uma espécie de não comprometimento com o time. O diário AS chegou a falar: sem Mbappé, Vini Júnior é outro jogador. O jornalista Sérgio Lopes disse que Vini Júnior estava voltando a lembrar, sem Mbappé, aquele jogador que fez 2 gols em finais de Champions League recentemente.
enquanto Mbappé curtia dias de férias. E a glória para Vinícius Júnior estaria longe de jogar com Mbappé. Ainda na Rádio Ser 11, o debate é que Mbappé pensa que é Messi, e ele passa longe de ser. A crise estava instaurada tanto na imprensa espanhola, que é muito crítica, a imprensa madridista principalmente, quanto com os torcedores. E a gente chega no terceiro ato deste vídeo, que é o abaixo-assinado contra Kylian Mbappé. Apesar de ter até a gravação desse vídeo um histórico de 41 gols em 41 jogos pelo Real Madrid nessa temporada, Mbappé recebe o desprezo da torcida madridista. A crise começou lá atrás, como já havia falado na eliminação na Champions League para o Bayern de Munique, em que os torcedores julgaram que Mbappé, digamos assim, não foi protagonista, não conseguiu evitar a eliminação para o Bayern de Munique, o que desagradou muito a torcida. Com as eliminações, seja na Copa do Rei para o Albacete, a distância cada vez maior para o Barcelona em La Liga e a eliminação para o Bayern de Munique sem brilho nos jogos grandes de Mbappé, a coisa foi ficando pesada e culminou na supracitada anteriormente viagem a Cagliari com sua namorada, a Esther Exposito, atriz espanhola. Apesar da liberação do Real Madrid, do departamento médico, e de Álvaro Arbeloa, o treinador, então, minimizar a viagem de Kylian Mbappé, a torcida não gostou nem um pouco. Julgaram os torcedores que Mbappé deveria focar em sua recuperação e não curtir uma viagenzinha de iate pelas lindas águas de Cagliari, o que culminou num abaixo-assinado da torcida chamado Mbappé Fuera, querendo tirar Mbappé do time, que até a gravação desse vídeo já conta com 50 milhões de assinaturas. É gente pra caramba. Além disso, a notícia da imprensa espanhola é que Mbappé vive um isolamento dentro do Real Madrid. Ele não é muito próximo de nenhum dos jogadores e ninguém da comissão técnica, ainda gerando certo desgaste com alguns membros da comissão, reclamando de, por exemplo, xingando na frente de todo mundo um auxiliar de Arbeloa que teria marcado um impedimento durante um treinamento. Quarto ato dessa história é o boicote a Álvaro Arbeloa. Ao menos 6 jogadores do elenco do Real Madrid teriam cortado relações com Álvaro Arbeloa. O principal é o caso de Dani Ceballos, que chegou a pedir uma reunião com o treinador para dizer que estava rompendo com ele, não queria mais ter relações nenhuma com o treinador espanhol. E o porquê disso? Porque ele não recebeu nenhuma explicação, nenhum comunicado, nenhuma justificativa, nada, por seguir treinando normalmente e não ser relacionado mais para os jogos da equipe merengue. Com isso, Dani Ceballos se sentiu desvalorizado e com a ignorada do treinador nele, ele pediu o rompimento. O detalhe nisso é que Dani Ceballos tornou pública a briga entre eles. Tá? Tornou pública a briga entre eles, o rompimento entre eles, fato que irritou muito Arbeloa. Ele veio a dizer na imprensa durante uma coletiva pública: eu estou há 20 anos aqui, uma das coisas que eu aprendi é o que acontece no vestiário do Real Madrid precisa ficar no vestiário do Real Madrid. Segundo o Diário Marca ainda, jogadores sequer se falam no dia a dia dentro do clube, tá? Sequer se falam. E a relação com o treinador é quase zero. Seriam 4 jogadores apenas que se dariam bem com Arbeloa, sendo Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga e Fede Valverde. Lembra os 4 que romperam lá atrás com o Xabi Alonso? Os 4 eram os únicos que se dariam bem com Álvaro Arbeloa. A gente vai chegar lá porque tem coisa importante dessa informação mais pra frente. A gente vai revisitá-la, tá bom? O tapa de Antônio Rüdiger em Carreiras. Segundo a rádio Onda Cero, Antônio Rüdiger deu um tapa na cara de Álvaro Carreiras. A situação teria acontecido logo após a eliminação para o Bayern de Munique na Champions League, entre os jogos contra Real Betis e Deportivo Alavés por La Liga. Rüdiger chegou a pedir desculpas para o grupo e para Carreiras
Porém, desde que houve esse tapa de Rudiger em Carreiras, o Carreiras não foi mais não foi relacionado. Ele foi para o banco, só não entrou em campo em nenhum jogo mais do Real Madrid em La Liga. Depois de apanhar, perdeu a vaga no time. A agressão ocorreu após uma forte discussão entre ambos. A agressão aconteceu após uma forte discussão entre ambos. Relatos da imprensa espanhola diz que a relação entre eles já não era boa. Fatos que um dos motivos que levar e eles já vinham se estranhando há um bom tempo, segundo os relatos da imprensa espanhola. A diferença de idade e personalidade é apontada como um dos focos para o desentendimento até chegar às vias de fato. Cenas de UFC entre Tchouaméni e Valverde. Depois de chegadas fortes num treinamento e bate-boca após a atividade, Valverde acusou Tchouaméni de ser X9 para a imprensa, estar levando informações do vestiário do Real Madrid para a imprensa, principalmente a imprensa francesa, que noticiou bastante coisa, o que foi prontamente negado por Tchouaméni, dizendo que sequer gosta da imprensa. No dia seguinte, outro treinamento, mais chegadas fortes de ambos os lados, tanto de Valverde em Tchouaméni quanto de Tchouaméni em Valverde. Troca de empurrões ainda no campo durante a atividade. E, segundo o jornal AS da Espanha, e o Marca também, jornal AS e Marca noticiaram isso, já no vestiário começou a trocação de soco generalizada entre os dois. Quando a turma deixa disso tentou chegar para afastar, Tchouaméni acertou um soco tão forte em Federico Valverde que ele caiu no chão, bateu a cabeça e cortou. Tchouaméni foi levado para o hospital por Álvaro Arbeloa, treinador da equipe, e foi diagnosticado com traumatismo craniano. O uruguaio ficará de 10 a 14 dias afastado das atividades do clube, perdendo o jogo contra o Barcelona, o El Clássico do próximo final de semana. Final de semana em que eu estou gravando este vídeo, obviamente. Com isso, aumentam mais as chances que o Barcelona pode se tornar campeão espanhol diante do Real Madrid neste próximo jogo. Com o ocorrido, o Real Madrid multou os jogadores em 500 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais pela confusão. Depois de tudo isso se tornar público, Federico Valverde se pronunciou em suas redes sociais do ocorrido. Abre aspas para ele. Ontem, quarta, tive um incidente com um companheiro em uma jogada no treinamento, onde o cansaço da competição e a frustração fazem com que tudo se agrave. Em um vestiário, essas coisas podem acontecer e são resolvidas entre nós mesmos, sem que saia à luz. Claramente há alguém por trás disso, espalhando a história rapidamente. Além de uma temporada sem títulos, onde o Real Madrid sempre é alvo e por tudo o que significa. Hoje, voltamos a ter uma divergência. Na discussão, bati acidentalmente a cabeça na mesa, fazendo um pequeno corte na testa, que recorreu a uma visita protocolar ao hospital. Em nenhum momento meu parceiro me bateu e eu também o agredi. Embora eu entenda que para você seja mais fácil acreditar que tivemos uma briga ou que foi intencional, mas isso não ocorreu. Como fico irritado com a situação, minha frustração ao ver alguns de nós chegando ao fim da temporada com nossas últimas reservas de força, perdendo o ânimo, chegou ao ponto de eu discutir com um companheiro de equipe. Sinto muito mesmo, porque essa situação me magoa. Este momento em que estamos vivendo me magoa. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes na minha vida e não posso ser indiferente a ele. O resultado é um acúmulo de coisas que culminaram em uma briga. Sem sentido, prejudicando minha imagem e abrindo espaço para que inventem, difamem, exagerem o incidente. Não tenho dúvidas de que quaisquer desavenças que possamos ter fora de campo deixem de existir dentro dele. E se eu tiver que defendê-lo dentro de um estádio, serei o primeiro. Eu não pretendia me pronunciar até o final da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões e guardei minha raiva e ressentimento para mim. Perdemos mais um ano e eu não estava em condições de postar nas redes sociais, quando a única face que eu tinha para mostrar era do campo. E sinto que é assim que devo seguir em frente. É por isso que sou eu quem está mais triste e magoado por estar nessa situação,
que me impede de jogar a próxima partida por decisões médicas. Sempre dei tudo de mim até o fim e dói mais do que a qualquer outra pessoa não poder fazer isso. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que considerem necessária. Obrigado. Tentou botar panos quentes, depois de tudo vazado, parece que ele engoliu o ego para tentar apaziguar o ânimo no Real Madrid. Oitavo passo, a declaração de Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni também se pronunciou nas suas redes sociais, dizendo, abre aspas, o que aconteceu no treino dessa semana foi inaceitável. Digo isso enquanto penso sobre o exemplo que eu espero ser para os mais jovens, no futebol ou na escola. Não importa quem está certo ou errado, nós devemos sempre procurar uma solução mais pacífica possível para resolver um conflito. Me desculpo, sobretudo, pela imagem do clube que foi projetada. Sei que os torcedores, o staff, meus colegas de equipe e os diretores estão profundamente decepcionados com os desdobramentos do fim da temporada. Mas as frustrações não podem ser uma desculpa para tudo. Esses incidentes, mesmo que aconteçam nos vestiários, não são dignos do Real Madrid, especialmente quando o Real Madrid é o time mais falado do mundo. De toda forma, não é o momento de descobrir quem fez o quê, quem disse o quê, quem está certo ou quem está errado. Reconheço que a sanção do clube e a aceito. Nós somos uma família, com alguns desentendimentos, mas sempre colocamos nossos objetivos à frente de tudo. Eu já me desculpei com o grupo e gostaria de estender minhas desculpas a todos os madridistas. Os desdobramentos, Tchouaméni não tratou de botar panos quentes, nem disse que não aconteceu nada com Valverde, como Federico Valverde tentou manifestar. E ainda contou que aceita os desdobramentos e punições dentro do Real Madrid que ele sofreu. Vini Júnior X9. O Mundo Deportivo revelou que o informante do treinador Álvaro Arbeloa dentro do elenco, que reportava todas as situações que acontecia entre os jogadores, que fugia aos olhos do técnico ou que não eram para ser conhecidas pelo técnico, é o brasileiro Vinícius Júnior. Segundo a publicação, Vini, além do homem de confiança de Álvaro Arbeloa, que já vem desde a saída lá atrás, lembra que eu falei antes? Desde a saída lá atrás de Xabi Alonso, ele era um dos 4, Vini é o homem de confiança, olhos e ouvidos de Álvaro Arbeloa. A Arbeloa incumbiu o brasileiro de relatar para ele qualquer caso de insubordinação no elenco. Ou seja, Vini Júnior ficava por ali, ouvia tudo e caguetava ao treinador. Vini também tem a abraçadeira de capitão contestada depois dos acontecimentos por parte do elenco. Basta saber se com o novo treinador vai ser ele, porque é óbvio que Álvaro Arbeloa não continuará no Real Madrid para a temporada que vem. Isso nos leva ao 10º ato deste vídeo. Arbeloa deve sair e José Mourinho deve chegar. Com a gestão de crise acontecendo dentro do Real Madrid, liderada por ninguém mais, ninguém menos que Florentino Pérez, Arbeloa não vai continuar no clube para o ano que vem. Está decidido, não há a menor possibilidade do técnico espanhol continuar à frente do time merengue. E a prioridade, inclusive tem um ato acontecendo dentro do Real Madrid chamado de Operação Resgate Mourinho, que é a busca de José Mourinho, que atualmente trabalha no Benfica, para voltar ao Real Madrid. Florentino Pérez enxerga no português alguém capaz de levar a títulos e domar o vestiário cheio de estrelas do Real Madrid na temporada seguinte, que não pode ser mais uma temporada inteira sem sequer um título. Seguindo a linhagem que foi lá atrás com Carlo Ancelotti. Então, meus amigos, o que é que vocês acharam dessa retrospectiva, dessa linha do tempo, de tudo o que aconteceu no Real Madrid? Uma temporada bem conturbada, que vai de X9, vai de traições, vai de mesquinharia, até soco levando gente para o hospital. Gostou? Peço encarecidamente para te deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e vem junto com a gente. Se gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí embaixo, tá? Pra gente fazer mais dele, dessas retrospectivas. Conto muito com vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.